Vamos esquecer os nossos problemas, vamos deixar as nossas preocupações lá fora, vamos nos concentrar no aqui e no agora. Deixemos que as energias de paz, de amor, de harmonia invadam o nosso ser. Vamos agradecer a abnegada equipe espiritual responsável por essa atividade, as energias que nos doam, as energias curativas do corpo e da alma, que são derramadas aqui no salão. Que a espiritualidade maior intua o nosso querido palestrante Antônio Carlos e nos deixe disponíveis para as reflexões dessa tarde. Amigo e Mestre Jesus, que o seu amor e a sua paz nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde aos amigos que nos assistem através do portal da TV Harmonia. Vamos agradecer mais uma vez essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos. Hoje, atendendo a um chamado especial, o nosso querido amigo palestrante Antônio Carlos, que na verdade está substituindo a nossa palestrante de hoje, Ednilze Fidelis, que se sentiu mal, não pôde comparecer. O nosso querido Antônio Carlos hoje vai nos trazer o tema autoiluminação. Eu deixo vocês com Antônio Carlos. Minhas amigas, meus amigos, boa tarde. Como disse nossa amiga Zezé, eu estou hoje aqui fazendo um papel que não é a primeira vez nem a segunda vez, e também sei que não será a última, de palestrante tampão. E aí é alguma coisa, não é? Ou seja, é um convite compulsório. Mas não tive tempo nem imaginação para poder fazer uma preparação. Eu gosto sempre, quando falo com vocês, de trazer uma mensagem que fique no coração, uma mensagem que seja uma semente para que a gente sempre se transforme. Eu digo a gente porque eu também estou no nível de vocês. Sou igual a vocês, tenho os mesmos problemas de vocês, somos todos iguais. Ou seja, espíritos ignorantes em processo de evolução. Mas estamos muito no começo. Temos uma longa caminhada pela frente, que certamente não vai ser encerrada nesta encarnação. Outras virão. O tema de hoje é autoiluminação. Não pensei sobre isso. Gosto de falar sobre Jesus. E vocês vão ver que falar sobre Jesus é também um processo de autoiluminação. É muito fácil a gente falar, e isso acontece sempre, falar o nome de Deus. Ah, se Deus quiser. Ah, graças a Deus. Mas entre o falar e o sentir aquilo que está se falando, às vezes vai uma distância muito grande.
Por isso, um dos mandamentos da religião católica é não usar o nome de Deus em vão. E nós fazemos isso quase que costumeiramente, mas mesmo usando o nome de Deus em vão, queremos que ele produza efeitos reais. E quando não produz, quando não conseguimos o que pretendemos, a gente se decepciona. E então conclui: não, eu não tenho fé. Quando a fé é um dos alicerces, talvez o principal alicerce, para que a gente se relacione verdadeiramente com o Mestre Jesus. Não é raro você estar lendo um livro e ler uma página, ler 2 páginas, mas um problemazinho que você teve durante a tarde vem à sua mente. E você, embora continue lendo, sua mente está voltada para aquele problemazinho. E você passa 2, 3, 5, 10 páginas, quando de repente você volta a si e diz: eu estou lendo aqui um livro, mas não estou nem sabendo que história é essa. Claro, se sua mente está longe do livro, você nunca vai entender a história do livro. Ou seja, você se dispersa. Fazer uma oração com a mente dispersa, melhor não fazer. Porque a gente pensa que fez a oração e vai querer cobrar daquela pessoa a quem nós nos estamos relacionando uma providência. Jesus está aí. E nós vamos ver ao longo desses minutos como ele está aí, como ele está disposto para poder nos ajudar, que poder incomensurável é esse que nós temos e que não sabemos usar, ou pensamos que sabemos usar. Digamos assim, você é sincero no pedir? Não estou fazendo julgamentos, gostaria que vocês colocassem no seu interior essas mensagens e fossem aos poucos trabalhando-as. Então eu pergunto, você é sincero ao pedir? Você pode dizer: sim, eu estou em sofrimento, eu não aguento mais, tentei todos os médicos não resolvem. A medicina alopática, a alopatia ou mesmo a homeopatia não resolvem. Já procurei o psicólogo. Quando você esgota todos os meios, você começa a lembrar que você não é carne e osso, que você tem uma essência espiritual e procura perceber isso e questiona o que é que o meu espírito quer. Então eu volto a dizer, o que você pede ao seu Deus interior, você pede com sinceridade. Um exemplo, a pessoa pode dizer assim: meu Deus, eu quero um carro da marca Toyota. Eu já fui na loja, o carro custa R$70 mil. Mas eu sei que você é sábio, você é poderoso, você é misericordioso, você vai me dar esse carro porque eu preciso desse carro. Além do mais, meu cunhado tem um carro desse nível, certo? E eu preciso me mostrar que eu também tenho condição. E você faz aquele pedido, mas com aquela dó assim, querendo dizer: meu Deus, você tem que dar um jeito nisso. Passa uma semana, 15 dias, você diz: ó Jesus, eu não sou tão exigente assim, certo? Mas um carro de 50 mil também serve. E depois você baixa para 40, para 30, e como você dissesse, até uma bicicleta eu quero. Ou seja, esse pedido não tem força. Você pede com desconfiança. Você pede sem saber se ele vai ou não vai lhe ajudar. Será que ele vai ter tempo de me ouvir? Ou você está muito ocupado com os problemas mais sérios da humanidade? Quem sabe? Não foi isso o que eu aprendi na minha vivência com Irmã Dulce. Irmã Dulce se metia em tudo quanto era obra 1000 vezes maior do que a condição que ela tinha. E todas as vezes que ela se meteu em todas as suas obras, ela resolveu. Por uma única razão, e ela me disse isso com toda clareza. Ela me disse assim um dia de domingo de tarde, quando eu a visitava, ela disse: irmão, olhe, você está vendo aquilo lá em cima? Era um dia de domingo, tinha uma janela aberta no corredor. E eu disse: irmã, estou vendo aqui um céu azul muito bonito. Era tempo de verão, era dezembro. É tudo que eu vejo. Pois sabe, irmão, o problema é dele. Se ele quiser, ele resolve.
Se ele não quiser, ele não resolve. Então, vocês vejam a diferença entre aquela pessoa que pede um carro de um valor X, se satisfaz com a bicicleta, e a irmã que diz, eu vou encarar essa obra, eu vou fazer uma nova pediatria, eu vou fazer uma área para os velhos, eu vou fazer uma ala para os doentes mentais. E sabe quem vai resolver o problema? Ela aponta e diz, ele. E ela sai de manhã para trabalhar, sai para buscar as soluções e não quer saber do resultado, porque o resultado não pertence a ela. O resultado pertence ao Criador. O trabalho dela é tentar unir as pontas entre o que ela pretende e esse alguém que vai ajudar a fazer esta obra. Mas ela tem a convicção, ele é quem resolve. O problema é dele. Então, a sinceridade do pedir, pode-se dizer, é metade do caminho andado. Mas nós temos nossas dores e achamos que a dor não vai passar. Vai para o centro espírita, toma um passe, melhora um pouco, mas chega lá em casa, senta na cadeira e diz, não, minha doença é incurável. A dor melhorou, mas já está voltando de novo. Ou seja, falta essência no pedir. Jesus sempre dizia isso. E olha que ele falou, 2000 anos atrás, um assunto que é atual. Pedir sem fé não resolve nada. E ele tanto sabia das nossas fraquezas, da nossa incredulidade, que ele batia nessas teclas. Homem de pouca fé, por que duvidas? E ele, para facilitar tudo, numa linguagem simples, como nunca vi ninguém escrevendo alguma coisa com a simplicidade que ele falava, dizia, eu estarei convosco todos os dias. Mas parece que nós queremos tudo palpável. Se eu não pegar, como fez Santo Tomé, se eu não pegar na sua mão e constatar as chagas, eu não vou acreditar que você é Jesus. Ou seja, um discípulo diz para o mestre, eu não vou acreditar em você se eu não tocar na sua chaga. Isso personifica nossas atitudes, a falta de fé. Querer tornar tangível aquilo que é intangível. Tornar visível aquilo que é invisível. Diz assim, guie-se por aquilo que não se vê e não pelo que você vê. Porque se você vai se guiar pelo que você vê, isso não é fé, não é crença. Eu estou vendo aqui um óculos. Eu não posso dizer, eu acredito que isto é um óculos. Isto é um óculos. Mas eu posso dizer, eu acredito que não estou só nesse momento. Porque eu sei que ele está comigo. E ele representa a minha força em qualquer situação. São Paulo dizia assim, tudo posso naquele que me fortalece. Vocês já pararam em algum momento para pensar e avaliar? Eu tenho um Deus comigo. Eu tenho um Deus comigo. Não é uma força de ilusão, não é uma composição de frases, é um fato real. E por que eu devo acreditar que através da fé eu consigo o que eu quero? Seja raciocine. Procure ver, analisar quem é você, onde você vive, e veja com simplicidade como nós vivemos e os nossos valores invisíveis, intangíveis, são muito mais fortes do que realmente aquilo que a gente toca. Já diz assim, só o amor é real. Eu nunca peguei no amor, mas eu sinto o amor. Eu não sei de que cor é o amor, mas sei que ele é belo. Então nós vamos vivendo a essência daquilo que Deus criou para nós, como espíritos, e não como seres de carne e osso. Os nossos sentidos físicos, o nosso tato, a nossa visão, são elementos que complementam a nossa visão interior. Então, eu vejo Deus nas pessoas. Por que eu vejo Deus nas pessoas? Porque nós somos feitos à imagem de Deus. E eu sinto Deus sentindo as pessoas. Então, se eu hoje admito que uma senhora idosa quer atravessar uma rua e eu a ajudo a atravessar a rua, eu estou fazendo um gesto que agrada a Deus. Aquele ali eu conheço. Aquela ali eu conheço também ela. São bons corações. E nós podemos nos curar através disso. De ter um bom coração.
de sentir e fazer as coisas sem outros interesses, puramente com a vontade do coração. E foi isso que Jesus nos veio mostrar. Dizia um amigo meu outro dia, eu não gosto da cara de Jesus na cruz. Aquilo lembra sofrimento. Eu gosto de Jesus, aquele que está de braços abertos, caminhando sobre as águas do mar, que está acalmando a tempestade. Aquela imagem de Jesus com as crianças. E essa é a essência daquilo que nós precisamos para alimentar o nosso espírito, iluminar o nosso espírito, o caminho que nós seguimos. Mas nem sempre acreditamos nisso. Nem sempre temos essa fé. Achamos que nossas fraquezas são pontos negativos. Sim, são pontos negativos dependendo de como se olha essa sua fraqueza. Porque eu me orgulho muito das minhas fraquezas. Vocês sabem por quê? Porque quanto mais fraco eu sou, mais Deus está em mim para me complementar. E eu, orgulhoso, não preciso de Deus para nada. E Deus vai ficar lá no canto esperando. O dia que eu cansar, o dia que eu tropeçar, e correr para Ele. Nenhuma alma se perderá. Nenhuma ovelha se desgarrada será perdida. Todos, mais cedo ou mais tarde, viemos de Deus e voltaremos para Deus. Volto a falar. Hoje de noite, amanhã, quando vocês estiverem um momento de tranquilidade, pare para pensar assim, quem é Jesus? Jesus é um cara que viveu 2000 anos atrás, fez uns milagrezinhos, e todo mundo hoje fala nele. Então Jesus é um sujeito como eu, que, sei lá, mais esperto do que eu. Não é por aí. Não é esse lado visível que mostra a pessoa de Jesus, Deus, e Jesus, homem. Jesus é Deus. Ele esteve aqui conosco, fez uma série de gestos, daqueles chamados milagres, para nos mostrar o poder que tem o homem sobre a matéria, o poder que o homem tem sobre o seu corpo físico, o poder que o homem tem quando ele usa seus instintos, mesmo animalescos, para servir. É isso que Jesus veio fazer ao mundo. Mas esse Jesus não é um mensageiro simplesmente. Esse Jesus é Deus. É Deus. O Criador deste universo. O Criador deste mundo fantástico que o homem nem sequer imagina como seja. O conhecimento do cosmos, hoje, pela ciência, é, como diz o cientista, uma fração infinitesimal de um todo maior. Ou seja, se você algum dia pegasse uma nave espacial e dissesse, olhe, eu viajei tantos milhares de quilômetros e cheguei numa muralha. Dali para lá não tem mais nada. Então você vai dizer, eu já sei o tamanho de Deus. O tamanho de Deus é até a muralha. Então, para Deus, que nós não sabemos o tamanho que Deus tem, a criação dele é incomensurável. Não tem fim, não tem começo. É um espaço sem fim para ele mostrar a grandiosidade do seu poder. Mas muito mais do que o seu poder, é a sua capacidade de amar. Ele nos fez a imagem dele. Se não fosse por aí, ele não teria nenhum interesse de nos fazer semelhantes a ele. É Pai, está presente. No meu livro de cabeceira, diz assim, sou um Deus de causas impossíveis. Quantos problemas aparecem em nossa vida que a gente diz não tem solução. E às vezes você deixa para lá, entrega a Deus, consegue ter um momento raro de fé e você consegue, a solução aparece. Quantas vezes isso acontece para nós? Mas você tem um detalhe que eu ainda não falei e que você precisa se lembrar dele. Se você não tiver tempo para Deus, você nunca vai ter tempo para se analisar, para ver as coisas, as maravilhas do dia, a sabedoria da vida e como ele se manifesta a nós constantemente, num sorriso de uma criança, numa flor, numa mensagem, na brisa gostosa do vento, numa praia, numa montanha. Em tudo isso Deus se manifesta a nós. Mas se você não tiver tempo para poder parar e olhar isso, você nunca vai enxergá-lo.
Todos os dias de manhã, eu moro perto da praia, e eu tenho um problema de coluna e exercito a natação de manhã. Esse tempo até agora começa a esfriar um pouco a água do mar e eu diminuo. Mas eu verifico uma coisa, eu acordo geralmente umas 4 horas da manhã. Não que eu faça sacrifício, é que eu acordo mesmo e tenho que me levanto. Mas 5 horas eu estou chegando na praia. Então eu verifico o seguinte, outras pessoas também já estão andando. E o que é que eu vejo? Pessoas solitárias caminhando pela praia. Vejo pessoas em grupo, 2 ou 3, que vão conversando e se agitando, e se você chegar perto, estão falando de negócios ou de política. Outros estão discutindo, porque o time dele não ganhou e o juiz roubou, e ficam brigando. Eu não sou melhor do que ninguém, mas vou dizer a vocês como eu faço, e que isso talvez vai ter uma referência para vocês. Eu chego na praia e vejo Deus. Vocês vejam o que é ver uma maré batendo e voltando, batendo e voltando. Outras vezes vem com uma onda enorme, se choca nas pedras e saem aqueles milhões e bilhões de gotículas de água, fazendo aquele fenômeno maravilhoso. Sabem há quanto tempo isso ocorre? Há milhões de anos. Milhões de anos. Ou então você vê a lua sumindo, porque ainda está começando a clarear o dia, a lua sumindo, aí refletindo no mar, aquela cor prateada bonita, aquela sensação gostosa de nadar dentro da praia, como se você nadasse num mar de prata, e o sol nascendo, e os passarinhos cantando, e você vê um novo dia nascer. E se estiver chovendo, o poder da chuva que está regando os campos, em tudo isso você vê Deus. E você pode, se você não estiver perto da praia, ver Deus no ônibus, ver Deus no engarrafamento de carro, ver Deus no companheiro do seu lado, no seu colega de trabalho, naquele que leva às vezes 2 horas de transporte público para chegar no seu destino. Deus está presente em tudo isso. E nós deveríamos agradecer por tudo que nos acontece, mesmo pelos tropeços. Porque em todo tropeço, você para e reflete. O meu livro de cabeceira, repito mais uma vez, diz assim: tenho feito grandes milagres, tenho feito grandes obras nos leitos dos hospitais e nas celas das prisões. Quantas pessoas têm um ritmo de vida, têm um acidente qualquer, ficam um mês no hospital e dizem, bom, minha vida hoje tem 2 partes, antes do acidente e depois do acidente. Porque naquele mês que ele ficou no hospital, ele analisou como ele precisava melhorar sua vida. É Deus falando. É Deus cochichando em você e dando a oportunidade de você despertar para uma vida nova. Que mundo maravilhoso Jesus trouxe, nos ensinando através de suas palavras. E ele não falava somente, ele exemplificava. Ele sempre dizia, eu faço um convite a vocês e também dou um exemplo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Que expressão bonita e que expressão verdadeira, que expressão atual. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Eu acabei de ler, a semana passada, um livro pequeno que dizia assim, A Última Mensagem de Hiroshima. E vocês sabem, pela história, que em Hiroshima foi onde explodiu a primeira bomba atômica lançada pelos americanos sobre o Japão. Ele dizia assim, ele vive ainda em São Paulo, tem quase 90 anos, e no dia da explosão da bomba, ele estava em Hiroshima e estava a 2 quilômetros do epicentro. Ele disse, eu não concebo que na condição humana possa haver guerra. Eu não concebo que possa existir guerra entre os homens. E numa visita que ele fez aos Estados Unidos, numa escola que ele dava uma palestra, um americano jovem disse assim, eu hoje compreendo que os americanos foram os culpados da explosão lá no Japão, os culpados são eles. E o japonês disse, não é por este caminho. O culpado é a guerra. Porque a guerra não tem nem vencidos nem vencedores. Todos são perdedores. Todos são perdedores. E o que é a guerra, senão
o afastamento do homem da mensagem de Deus. Um exemplo vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E o homem se fecha na sua ignorância, no seu orgulho e parte para a guerra. A semana passada, 2 dias atrás, em Brasília, ocorreram as depredações. Sem falar em política, sem tomar partido nenhum, vocês vejam o que é uma pessoa que sai de casa com pedras, com bombas, para quebrar os prédios. Onde está o sentido do ser humano nessa hora? Aquilo é inumano. Aquilo de uma pessoa sem sentimentos. Não discuto as causas, não é isso que eu estou analisando. O gesto é que quero considerar. O gesto da destruição. Num mundo em que nós falamos em construção. Construir o quê? O mundo hoje é resultado do que você constrói, do que você constrói, e do que você constrói, e do que eu construo. Esse é o mundo que se apresenta para nós. Se você hoje usa a janela do seu carro para jogar um papel na rua, 200 milhões de brasileiros têm o mesmo direito que você de jogar papéis na rua. E então nós vamos viver, então, nossas cidades cheias de lixo na rua. Mas no dia que você diz, não, eu vou pegar esse saco aqui de plástico e vou levar para um lugar para poder ser reciclado, você está usando e melhorando a condição do país e do mundo. O mundo é o resultado das nossas atitudes. A paz do mundo, essa paz que tanto nós queremos, começa em mim. E tem a música que diz isso. A paz do mundo começa em mim. É uma música de Nando Cordel. Não é fácil, não é difícil, me desculpe, não é difícil. É preciso que você tenha uma determinação. Eu vou agir desta maneira. Eu vou mudar minha vida. E não faça nenhum espetáculo. Não é coisa da noite para o dia. É uma decisão lenta. Em cada gesto, em cada atitude, eu vou ter mais calma. Vou pensar antes de agir. Vou ponderar. Vou lembrar que o outro é igual a mim. Que nós somos irmãos, somos filhos de Deus. E cada momento desse que você pensar assim e agir assim, você está abrindo uma janela para se comunicar com o seu Deus interior. E esse Deus interior que você pode falar, que você pode sentir, é o Deus da criação. É o Deus que fez você. É o Deus que deu a capacidade de ouvir, de sentir, de amar. Reparem vocês, e eu faço isso até por distração. Liguem a televisão e tirem o som. E olhem para a boca de quem está falando. Você vê a boca se movimentando, a língua se movimentando. De repente saem uns sons. Mas aqueles sons se tornam uma fala, se tornam uma linguagem. Explique isso. Como é que uma criança aprende a falar? Você diz assim, mamãe, papai, biscoito, banana, a criança vai ouvindo aquilo. Mas daqui a uns meses a criança dizia papai e mamãe, já está falando tudo. Quem ensinou essa criança a falar? Como é que se ensina a falar uma pessoa? Como é que se ensina a enxergar ou a ouvir? Que qualidades maravilhosas o nosso corpo humano tem e que nós nunca paramos para pensar nisso. Você tem uma ferida, o organismo cicatriza. Você tem um problema qualquer, os glóbulos do sangue vão combatendo aquela doença e você fica bom logo. E você tem um resfriado, o organismo se recupera. Você tem uma perda de um órgão, às vezes ele se recupera. O elemento perde a visão, o tato melhora, a audição melhora. Que explica uma coisa dessas? Procure saber quem foi o inventor dessa máquina. Você ouve uma notícia ruim, seu coração se retrai. Você tem uma notícia boa, você fica alegre. O que é isso? Só tem uma explicação. Isso é vida. E vida é Deus. E isso não é para ser pegado, tocado. É para ser sentido. E isso ocorre o dia inteiro em nossas vidas. Desde que a gente acorda até que a gente vai dormir. Minha filha ligou-se para mim e me disse, meu pai, consegui a passagem do avião. Ela mora no Rio, vem para a Bahia com a minha netinha. Pô, isso me dá uma alegria enorme.
Que sentimento, que sentimento é esse? Por que as pessoas se amam, se gostam e também se odeiam? É uma questão de escolha. Deus foi tão sábio na criação do homem que disse: o caminho é este, mas eu não vou obrigar você a andar por aí. Eu vou dar a você o direito de escolher. Você é livre, você tem um livre-arbítrio. E nós temos hoje, e deveremos dar graças por tudo, porque temos a oportunidade de escolher entre o lado direito ou o lado esquerdo, ou seguir em frente ou recuar. Nós somos inteligentes, Deus nos deu essa capacidade, e vamos usá-la a nosso favor. Se você tem os talentos e as qualidades que tem e não as usa, você está sendo um mau servo. E Jesus procurava exemplificar isso quando ele fala sobre a palavra dos talentos. Deu 5 talentos a um, deu 2 ao outro, e deu 1 a um terceiro. Vocês sabem da história. O que tinha 5, disse para o mestre: trabalhei, usei, hoje tenho 10. E aquele patrão disse: bom servo. O segundo disse: eu tinha 2, tenho 4. E o patrão também disse: bom servo. E ao que tinha 1, disse: Senhor, eu temo a sua capacidade e a sua justiça. E para não fazer nenhuma coisa errada, eu peguei o seu talento e enterrei. Olha ele aqui de volta. E o Senhor disse: mau servo. Pelo menos você deveria ter pegado o talento que eu lhe dei e colocado no banco para render juros. Pelo menos isso. E nós temos talentos e não os usamos. Não todos. Podemos usar uns e não usar outros. Podemos até tentar usar todos. Mas é esse desejo interior, essa energia que lhe move de lhe levar de volta a Deus. Porque no momento em que nós nos sentimos planificados pelo orgulho, pela competência, pelos bens que temos, para que Deus? Só para atrapalhar. Para quem tem tudo na vida, digamos assim, tudo material, seus desejos satisfeitos, Deus só vem para atrapalhar. Só que chega um dia que tudo que ele tem não resolve os anseios que ele tem. E então ficou vazio. E é por isso que muita gente que tem tudo na vida, põe fim à vida. Porque a vida foi um vazio. A vida não foi preenchida. O Deus dele foi deixado de lado. No segundo andar desse prédio, onde está o ambulatório médico que eu trabalho, tem um quadro, e para mim é um dos quadros mais simbólicos de Jesus. É uma porta de fundo e ele batendo à porta. Ou seja, ele respeita você e pede licença para entrar. Ele não invade seu terreno. Ele não diz: essa casa é minha. Ele pede licença para morar na sua casa. Mas quem tem que abrir a porta para que ele entre é você. E se você abrir com amor, mais amor você terá. Se você abrir por abrir, fica no mesmo. Ele está ali, mas não usa. Não adianta. Eu posso dizer que esse óculos é meu, mas se eu for ler alguma coisa de perto e não usar o óculos, eu não consigo ler. Mas eu preciso ler, quero ler. Então eu coloco o óculos para poder enxergar de perto. De longe eu não preciso de óculos. Então a ferramenta que me é dada, eu preciso usá-la. E Jesus está ali para preencher nossas fraquezas. Se você pede e simplesmente diz: deixa para lá, fica para lá mesmo. Mas quando você pede, e você vai entrar agora num item novo que ainda não falei, quando você aceita a vontade de Deus, é que as coisas começam a melhorar. Porque você deixa de querer ensinar a Deus como se resolvem os problemas. Meu Deus, eu tenho um problema. Meu Deus, eu tenho uma doença. Eu sei que você está comigo e que você vai me curar, mas seja feita a vossa vontade. Porque a cura da doença nem sempre é exatamente curar aquela dor. Aquela dor pode ser um veículo para que você se aproxime de Deus. Tem um caso que me relataram sobre uma pessoa muito poderosa, muito rica, com muitos haveres, que tinha uma filha paralítica. Mas ele tinha aquela convicção: eu sou poderoso, eu vou procurar os melhores médicos do mundo, eu vou resolver o problema de minha filha. Minha filha vai andar. E tentou, não conseguiu. Até que um dia disseram: você vai em Fátima, que lá tem muitos milagres. Ele foi por ir,
porque sabia que não tinha esperança também. E vai ele com a filha paralítica para Fátima. Passa o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto dia, nada de milagre. Então ele voltou para a terra dele. O que acontece depois disso? Ele, poderoso, orgulhoso, sempre entendeu que a filha dele era um objeto que ele poderia modificar com o poder dele. Quando ele viu que voltou de Fátima e não tinha solução, disse, bom, minha filha, não tem jeito, eu vou aceitar você como você é. E começou a amá-la como filha. E onde está o verdadeiro milagre? Na transformação do coração desse pai. Que para ele, o que existia ali era um objeto tratável e curável, com os médicos e com a capacidade financeira que ele tinha. E depois de Fátima, ele mudou, porque verificou que a filha, mesmo sem poder andar, mesmo cadeirante, a filha era a filha dele e merecia todo o amor, que ele nunca tinha despertado para isso. Então aí se vê o grande milagre de Fátima, transformar o coração do homem. E esse milagre, que é simplesmente um exemplo, ocorre em nossa vida todos os dias, todas as horas. Mas se nós não mudarmos o nosso coração para enxergar isso, seremos cegos em terra de cego. Não é uma coisa impossível, não é uma coisa do outro mundo. Poderá até ser difícil para alguns, para outros não. Mas é necessário decidir. Eu vou mudar. Eu vou aceitar o Cristo dentro de mim. Eu tenho a força de Deus em mim e tudo eu posso. É para isso que ele criou o mundo que nós hoje conhecemos, para que nós voltássemos para Deus através das nossas fraquezas, das nossas experiências, dos nossos sofrimentos. Senão não teria sentido nenhum. Já pensou se você nascesse com saúde perfeita, tudo nos trinques, sem sofrimento nenhum, sem dor nenhuma? Você ia passar seus dias sem sentido. Porque são a necessidade de crescimento e da evolução do espírito é que dá sentido à vida. Disse uma pessoa uma vez que teve um sonho e que pedia assim a um guia superior, meu guia, eu quero conhecer o céu. E de tanto ele pedir, o guia disse, bom, eu vou mostrar a você o céu. E então ele teve um sonho, que ele estava assim no lugar de um terreno imenso e não tinha nada nesse terreno. Ele olhou para todos os lados, só via terreno e mais terreno. Ele disse, mas meu guia, eu pedi a você que me mostrasse o céu, e você me trouxe simplesmente para um terreno. Ele disse, o céu é esse daí. Quem constrói o seu céu é você. Então nós nascemos para um terreno amplo, grande, livre, para construirmos o nosso céu, ou também o nosso inferno. Então a construção daquilo que nós queremos pertence a nós. Mas a nós, aquele nós que está lá dentro do nosso interior, aquele nós que não mente, aquele nós que é sincero, que reconhece a nossa condição. E é nas fraquezas que nós temos que você pode ver a grande oportunidade do crescimento. Meu Deus, eu preciso de você. Vocês acham que Deus não vai atender? Vejam a sinceridade da oração, que vocês podem fazer que eu faço. Meu Deus, eu preciso de você. E eu sei que você vai resolver da melhor maneira possível. Porque você conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Eu não conheço. Então, meu Deus, é você quem tem que me guiar. E aceitar que Ele guie. E aceitar a vontade dEle. Porque Ele conhece, como diz o livro, o que acontece depois da curva. Depois da curva eu não vejo mais nada. Para mim é um ponto de interrogação. Mas Ele conhece. Então Ele sabe o que é bom para mim. E se Ele sabe o que é bom para mim, Ele sendo Pai, Ele vai me atender. Mas nossa fé é fraca. Então, por que não tentar fortalecer essa fé? Como? Faça a experiência. Ninguém pode obrigar ninguém a ter fé. Faça a experiência. Procure ver em suas atitudes, quando você confia em Deus, o resultado, e quando você não confia em Deus, qual o resultado. Na dor e no sofrimento, você para e começa a olhar para dentro de si. Você precisa se analisar. Você precisa caminhar talvez mais devagar.
Você precisa lembrar de que você é um ser criado por Deus, dependente de Deus. Porque se Deus nos tivesse feito pessoas independentes, quem se lembraria de Deus? Eu fui criado, tenho tudo o que eu quero, faço o que eu quero, mando como eu quero. Para que Deus? Mas Ele deixou sempre aquela porta aberta, a porta da fraqueza, para que nós sempre dependêssemos dEle. E tem uma coisa que uma frase que eu vou passar para vocês, que para mim, depois que eu a percebi, aquilo para mim é uma oração. Deus diz assim: eu sou um Deus de causas impossíveis, mas é Ele que está falando, e eu estou ouvindo, e aquilo está dentro de minha mente. Deus é um Deus poderoso. Mas aí tem outra frase que Ele diz assim para mim: diz para mim, como diz para você, não duvide de mim, eu sei o que estou fazendo. E nós ouvimos isso muito comumente entre nós. Eu sei o que estou fazendo, só que você não sabe de nada, mas Deus sabe. Não duvide de mim, eu sei o que estou fazendo. Porque muitas vezes aquele caminho tortuoso que você diz, esse caminho eu vou me esborrachar, acaba sendo a sua solução. Você não sabe o resultado, você não sabe o amanhã. Mas aquilo que muitas vezes para você aparentemente é uma coisa ruim, se torna uma coisa boa. E também ocorre o contrário. Aquilo que você pensa que é uma coisa boa, no fim acaba sendo uma coisa ruim. E eu lembro, falando de empresas, e falando do nosso momento político atual, empresas e mais empresas fizeram festas, coquetéis, comemorações, porque assinou um contrato, conseguiu uma obra, resolveu não sei o quê, e ganhou não sei o quê e não sei quanto. Todos esses contratos, todas essas obras, todas essas conquistas, hoje estão sendo motivo de destruição deles próprios. E talvez aquele outro que tivesse perdido a concorrência, ou não tivesse entrado no grupo, disse, eu estou caminhando devagarzinho, feito uma tartaruga, mas estou caminhando. E tenho uma coisa que vocês não têm, falando para eles, eu tenho paz. Meu dinheiro é pequeno, minhas vantagens são poucas, mas eu tenho paz. E você que quis ser grande, você que não lembrou o aspecto da justiça, você que não lembrou o que era correto e simplesmente foi ganancioso, se destruiu. Mas Jesus disse isso de outras palavras. Jesus disse que todos aqueles que se crescem e se erguem pela espada, perecerão pela própria espada. E o dinheiro que foi o elemento ganancioso deles, que os construiu, é o que está sendo hoje destruindo-os. Será que é difícil aprender essa lição? Eles lá estão com seus problemas, deixa eles lá. Mas nós que estamos aqui podemos observar isso. O que é que adianta eu brigar, lutar e me esforçar a fazer coisas desonestas? Se Deus tudo vê. O que é que adianta eu caminhar por um lado, explorando o outro, pisando no outro, comprando o outro? É um exemplo para ser vivido. Vivido em cada detalhe. Por que eu vou me assemelhar àquele que fez uma coisa errada e não procuro me assemelhar ao ensinamento do Mestre Jesus? Existe uma palavra chamada perdão. Existem hoje quem está na justiça pedindo perdão. Eles poderão até conseguir o perdão dos advogados, dos juízes, mas do perdão de Deus. Sabem por que não vão conseguir o perdão de Deus? Porque eles não se perdoarão. E aqueles que conseguirem se perdoar nos seus erros, sim, esses voltarão para o caminho de Deus. Mas antes de pedir perdão ao outro, se perdoe. Seja mais humilde e compreenda que você errou e que a sua sabedoria está em reconhecer o seu erro, voltar atrás e caminhar devagarzinho como outros estão caminhando. Felizes aqueles que seguem o caminho do Senhor. O Salmo 23 fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminho em prados verdejantes, junto das águas tranquilas. As águas tranquilas significam o quê? A paz. A paz. Tem um quadro pintado, não lembro quem é o pintor, mas não deve ter sido um grande pintor, que ele pinta assim um morro de terra muito alto e no canto ali um casebre. Aí está escrito assim, mais, vírgula, a paz. Então, naquele casebre mora alguém pobre, mas que tem paz. E em muitas casas ricas não tem paz.
E Augusto Cury, que é um psicólogo e escritor, que tem muitos livros nas livrarias de autoajuda, diz assim nos seus livros: conheço paupérrimos que moram em palacetes e conheço milionários que moram em casebres. Então essa paz, essa riqueza que nós tanto ansiamos por ela e que às vezes nos foge das mãos, depende só de nós. E se tem algum elemento que me faça levar à paz, é eu me encontrar comigo mesmo. E dentro de mim encontrar aquele que me criou, que disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está presente. Não o Jesus físico, mas aquele Jesus espírito dentro de você. E que faz com que você enxergue ele nos outros, nos irmãos, nos amigos, nos companheiros, onde você poderá sempre viver aqueles ensinamentos que ele fez. E o principal deles é o mandamento, o ensinamento, amor. E você, como foi perguntado a ele: mestre, qual é o maior dos mandamentos? E ele diz: o maior é amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é o segundo? O segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Então, esses dois mandamentos encerram todos os ensinamentos do mestre. Compete a cada um de nós agir de acordo com a nossa consciência. Faço votos que com essas palavras que nós trocamos aqui agora, porque vocês em silêncio também estão falando comigo, certo? Nos permita fazer com que a semente do amor em nossos corações cada vez floresça mais e mais, trazendo de Deus a paz para nós. Obrigado a todos vocês.